Josefa, estamos aqui hoje para mais um dia de estudos e o tema da nossa palestra de hoje é Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Quem vai expor essa palestra para a gente hoje é a Rosália Romão, do Centro Espírita Discípulos de Jesus. Bom, antes de começarmos, eu vou ler para vocês a mensagem 122 do livro Pão Nosso, de Chico Xavier. O nome da mensagem é Pecado e Pecador. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria como sendo um campo em que separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isto não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo a princípios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deva ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Luta-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal, contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Bom, vamos fazer a nossa prece para iniciar os nossos estudos. Vamos elevar os nossos corações a Deus. Vamos elevar os nossos corações a Deus, pedir para Ele que nossos estudos sejam muito benéficos, que acrescentem muito nas nossas vidas, que consigamos deixar todos os nossos problemas de lado nesse momento, esquecermos os nossos problemas sociais, os nossos problemas individuais, deixarmos os nossos corações abertos para tudo que a palestra de hoje tem pra gente. Deixar as nossas vibrações lá em cima e que possamos não só entender mais um pouco da doutrina espírita, mas também possamos aplicá-la. Que Deus esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Então, nós vamos começar esse nosso encontro lendo uma página e fazendo uma prece cantada, né? A página vai ser as palavras escritas na música Silêncio, de Maria Elza Tiscati, que diz o seguinte: chama o silêncio, chama que ele vem. Traz o sossego, traz o descanso, traz Jesus também. Chama Jesus, chama que ele vem. Vem no silêncio, vem sem ser visto, ele me faz tão bem. Chama o silêncio, chama o silêncio, chama que ele vem.
Traz o descanso, traz Jesus também. Chama Jesus, chama Jesus, chama que Ele vem. Traz o sossego, traz o descanso, Ele me faz também. Com Jesus, nós experienciamos o silêncio, né? Nós experimentamos em uma série de passagens do Evangelho o encontro de Jesus consigo, né? O encontro de Jesus com a sua finalidade, né? Um Espírito perfeito na Terra, como nos respondem os Espíritos na questão 625, o nosso guia, o nosso modelo, e que vem nos ensinar lições de autocompaixão, né? Jesus é uma figura autocompassiva. Então é muito importante que a gente pense nessa passagem da mulher adúltera como uma passagem realmente de uma reconexão conosco, como uma passagem de uma utilização da bondade conosco, utilização da gentileza conosco, utilização de uma atenção plena conosco, né? Uma utilização de uma recuperação da noção de humanidade comum, que são as características da autocompaixão. Então é muito interessante a gente pensar nessa passagem da mulher adúltera como uma passagem de autocompaixão. É um momento em que Jesus mostra para nós como é preciso e como é possível estar com o coração em ação, né? Com o coração em movimento. Então nós vamos ler juntos o Evangelho de João, é o capítulo 8, dos itens 1 a 11, que fala sobre a mulher adúltera. A mulher adúltera não tem nome, né? Representa todas as mulheres, como eu falei, representa toda a humanidade em larga escala. Mas quem será, né? O que ela viveu? Então nós vamos estudar o Evangelho de João e é muito interessante porque João provavelmente tenha sido contemporâneo desse fato. Como historiador, eu posso adiantar para vocês que existem o fato histórico, que é o acontecimento, existe o contexto, né, que é o espaço em que aquele fato aconteceu, e existem as visões sobre o fato. Então nós temos um fato, uma mulher foi surpreendida em adultério e ela foi jogada em um espaço. As pessoas que estavam à volta viram esse acontecimento, viram o teste de Jesus, mas cada uma dessas pessoas vai sentir esse fato histórico de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua vivência. Nesse sentido, quando a gente pensa no acontecimento da mulher adúltera, né, a gente geralmente pensa em um formato triangular, né? A mulher adúltera, Jesus e todas as pessoas que estavam à volta esperando a reação de Jesus. Mas nós temos outras pessoas envolvidas nesse acontecimento que podem ou não estar naquele espaço, como, por exemplo, o marido, que foi, enfim, vítima do adultério, né? E o parceiro da mulher adúltera. Ou seja, há três pessoas diretas no acontecimento: a mulher adúltera, o marido e o homem que estava com a mulher adúltera. Mas quem entra para a história? A mulher adúltera. E por que a mulher adúltera entra para a história? É isso que a gente vê no desenrolar, né, da explicação, da explanação de João
diante do acontecimento. E a gente vai tentar, nesses 30 minutinhos, esmiuçar os acontecimentos para que a gente entenda como todos os ensinos de Jesus são atemporais, né? Cabem em qualquer tempo e são valiosos em qualquer tempo. Então, João, ele começa dizendo o seguinte, no item 1. Jesus voltou para o Monte das Oliveiras. Mas no outro dia, de manhã bem cedo, ele estava de volta no templo. Logo se reuniu uma grande multidão e ele sentou para falar a eles. Quando estava falando, os líderes judaicos e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e a colocaram na frente da multidão. Mestre, disseram a Jesus, essa mulher foi encontrada no próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda que seja morta. O que o Senhor acha? Eles estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudessem usar contra ele. Mas ele se abaixou e escrevia na terra com o dedo. Ficaram esperando uma resposta. Então ele se ergueu e disse, muito bem, joguem pedras até ela morrer. Mas só aquele que nunca pecou pode jogar a primeira. Depois, abaixou-se de novo e escreveu mais um pouco na terra. Os líderes judaicos foram saindo a um, começando pelos mais idosos, até que só deixaram Jesus com a mulher diante da multidão. Então Jesus se ergueu novamente e disse a ela, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles condenou você? Não, Senhor, disse ela. E Jesus disse, eu também não. Vá embora e não peques mais. Olha que interessante, pessoal. É muito interessante a gente começar a observar que a passagem ela começa justamente falando da simbologia do Monte das Oliveiras. A gente fala de alguns montes no Evangelho, mas os dois montes principais são o Monte das Oliveiras e o Gólgota. O Gólgota representa, né, a morte, o sofrimento, a crucificação de Jesus. E o Monte das Oliveiras representa a purificação, representa a reflexão, representa o estado meditativo, representa o coração em movimento, né, o local das bem-aventuranças. Jesus voltava desse lugar de reflexão e foi colocado à prova. Seu conhecimento de homem e seu conhecimento de espírito foi colocado à prova. Foi trazido para ele um grande desafio dos escribas e dos fariseus. Quem são os fariseus, né? Os fariseus são a maioria da religião da época, né? Os fariseus são aqueles que seguem à risca os livros sagrados, né? E que após o ano 70 depois de Cristo, após a destruição de Jerusalém, eles são muito mal vistos, eles são conhecidos até hoje, né, nas interpretações como os falsos e os hipócritas. Mas naquele momento eram pessoas respeitadíssimas, porque conheciam a lei, né, vivenciavam a lei mosaica. E os escribas, eles eram vistos como os mestres, como os doutores, né? A palavra escriba no Evangelho é muito pouco escrita, né? Porque é uma palavra mais que nos remete mais à cultura egípcia, que eram os homens doutores da lei, que escreviam as leis, que sabiam ler e escrever, né? E na época contemporânea de Jesus, poucas pessoas sabem ler e escrever. Jesus era uma delas, como nós podemos perceber. Essa, inclusive, é a única passagem que diz que Jesus escreveu na terra. Olha que interessante, né? Então, Jesus ele tinha um conhecimento intelectual muito profundo. Os escribas brigavam com os saduceus, brigavam com os essênios. E Jesus tinha boas relações, amigos essênios, amigos saduceus, amigos escribas, amigos fariseus, né? Jesus veio espalhar um outro tipo de relação, uma relação em que você doa o seu melhor e Jesus espera o seu melhor. Isso é muito interessante da gente pensar nesse contexto. Então, os escribas, doutores das leis, conhecedores profundos das leis mosaicas, o que eles colocaram ali na frente de Jesus? Um desafio.
olhar para aquela mulher, olha que interessante, se eles fazem esse desafio é que eles sabem que há um equívoco de interpretação. Colocaram Jesus numa cilada, pessoal. Se ele fala para não apedrejarem, ele estaria indo de encontro à lei de Moisés, a lei escrita na pedra, a lei escrita na tábua, né? As tábuas da lei. Não cometerás adultério. E se ele diz para não apedrejar, ele está de acordo com a lei de Deus e contra as leis de Moisés. Então, apedreja, estou de acordo com Moisés, mas estou contra a lei do meu pai. Não apedreja, estou contrário à lei de Moisés, mas estou contra a lei de meu pai. Era um grande desafio. E a mulher ali, vivendo aqueles momentos assim de terror, de um monte de julgadores que deixaram os seus afazeres. Reparem, as pessoas estão passando pelo tempo. Vem a confusão e todo mundo se junta, porque já que é para julgar alguém, né? Vamos julgar todo mundo junto. Então as pessoas vão lá e se reúnem, crianças, velhos, muitos homens, algumas mulheres, muito poucas mulheres, mas todos lançando um olhar de crítica, um olhar de punição àquela mulher rendida, né? Segundo as escrituras sagradas, se uma mulher desconfia-se que ela, na época de Jesus, que ela cometeu um adultério, ela vai tomar uma bebida muito forte com muitos pós do templo. E aí, se ela engolir, ela não cometeu adultério. Se ela engasgar, ela cometeu adultério. Vejam que incrível, né? Um copo cheio de pó é muito difícil que a gente não engasgue, não é mesmo, meus amigos? Então, elas eram condenadas, né? Mesmo sem ver. Segundo as leis da época também, porque é muito interessante a gente falar, quem condena é o sinédrio. Quem condena é o sinédrio, não são as pessoas. Vejam bem, na época da crucificação de Jesus, eles levam Jesus a Pilatos, porque quem condena, não é o sinédrio, quem condena são os romanos. O sinédrio, ele executa as leis, mas quem condena são os romanos. Então, quando eles levam a mulher à frente do templo, eles estão esperando uma reação popular. Eles estão esperando que todos apedrejem a mulher, porque é assim que aqueles deuses querem. E quando a gente estuda um pouco mais a Bíblia e o conceito, as palavras que são utilizadas, a própria palavra adultério, ela é utilizada no livro sagrado como idolatria. Não é à toa que a gente ouve até hoje os nossos irmãos falando em meu esposo, minha esposa, ao se relacionar a Jesus, ao se relacionar ao cristianismo. Porque o casamento com Deus é o casamento oficial. E se você não segue aquele Deus, se você idolatra outros deuses, você está cometendo adultério. Repara que interessante, né? Então, há uma série de questões acontecendo em volta, no contexto da punição àquela mulher adúltera. E Jesus, extremamente observador, bom, gentil, que olha para todos os seres em sua humanidade, ou seja, um homem autocompassivo, que coloca o seu coração em movimento, inclusive para si mesmo, olha para aquele cenário e observa que as pessoas querem julgar, que as pessoas querem fazer juízo de valor, mesmo diante de uma argumentação religiosa. Muito interessante pensar nisso, né? Então, as leis de Moisés versus as leis de Deus seriam o juízo versus a misericórdia. Juízo, você ter a certeza das leis, a ciência das leis, mas você não observar que há um coração em miséria perto de você. E é nesse sentido, nesse contexto que Jesus vai fazendo, pessoal, todos os movimentos, inclusive o movimento de religião, ou no sentido de religare, ou no sentido de religere. Jesus se religa a Deus quando ama a todos aqueles seres, quando observa. E Jesus
faz uma releitura de Deus quando ele se coloca como uma representação de Deus na Terra. Quando ele diz para nós, vós sois deuses. Isso é muito bacana para a gente estudar, como o Evangelho é rico, como o Evangelho é bonito e como é importante a gente observar o contexto. Os homens eram punidos por adultério. O homem só cometia adultério na época de Jesus se ele se deitasse com uma mulher casada. Vejam bem, ele está cometendo um desrespeito a outro homem. Só para a gente ter uma noção de como a mulher era subjugada. Nas leituras religiosas, inclusive. Jesus vem à Terra também para colocar a mulher em uma posição de equidade ao homem. A mulher não é igual ao homem, a não ser em espírito. Mas a mulher tem direitos, a mulher tem deveres, e ela precisa que o direito dela de existir seja um direito também respeitado pelo homem. São vivências atuais. Repara como são vivências atuais, né? Um caso de traição atual ao homem, culturalmente, não, todo homem trai, né? Existe esse estigma de todo homem trai. E a mulher que trai, ela é execrada, tal como na época de Jesus. Então reparem, pessoal, na atualidade da lição. Há um fato, há um contexto e a nossa emoção encarando aquele fato. Que a gente chama na história de verdades, né? Verdades. Cada um tem um ponto de vista. E é muito interessante que os espíritos também nos trazem pontos de vista. Como a Amália Rodrigues, né? Pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, quando ela escreve no livro Pelos Caminhos de Jesus, a visão da mulher adúltera. Então, pessoal, é muito interessante a gente começar a pensar nesse contexto. O circo está armado, Jesus está na frente de uma mulher que cometeu um adultério, que cometeu um crime aos olhos dos homens, aos olhos das leis mosaicas, mas ele está diante de um ser que em prospecção pode crescer. Um ser que a gente não tem ideia do que sofreu. Um ser que só olhando para o fato em si a gente observa uma série de abandonos. Onde estão os amigos, onde está o pai, onde está o marido, onde está a pessoa com quem ela estava, né? Afinal de contas, para cometer o adultério você precisa ter uma dupla. Aquela mulher, ela representa muitos de nós. Muitos de nós. Mas aqueles homens e mulheres e crianças e velhos à volta também representam muitos de nós. Que estamos em julgamento excessivo, externo, mas não estamos fazendo um reconhecimento interno dos nossos defeitos, né? A psicologia já nos observa, já nos diz, né, sobretudo em Jung, nos diz que nós somos espelhos. E se nós observamos as falhas do outro, é porque nós temos bastantes falhas. Se nós observamos a bondade do outro, é porque nós somos bons. Nós reconhecemos aquilo que nós conhecemos. Isso é muito interessante quando a gente estuda a passagem. Sempre me chamou a atenção Jesus escrever na passagem. E depois de estudar, né, sobretudo com a mocidade Luiz Helena, no Discípulos de Jesus, as emoções, estudar a compaixão, né, esse coração em movimento e o quanto a doutrina espírita ela nos fornece, os espíritos nos fornecem informações preciosas, como, por exemplo, aonde estão escritas as leis de Deus, e os espíritos respondem na nossa consciência. Faz todo sentido Jesus escrever no pó. Faz todo sentido ele mostrar para as pessoas que aquelas atitudes agressivas são irrelevantes, são desnecessárias, são temporais.
mas podem marcar vidas, podem destruir vidas. Os pré-julgamentos, eles são muito difíceis de serem extirpados, de serem desenrolados. Aquela mulher, meus amigos, é cada um de nós que sofre privações solitárias e acha que não tem ninguém para dividir muitas vezes. Jesus, quando chega na cena, a atenção plena dele é: abaixa na direção da mulher, olha para os olhos da mulher e ela abaixa a cabeça. Em seguida, ele escreve algo no chão. Provavelmente, nesse primeiro momento, ele coloca símbolos no chão, segundo a psicografia de Divaldo, né? A fala de Amália Rodrigues, ele faz símbolos. Dentro desses símbolos, alguns filmes que a gente assiste, né? É um peixinho. Peixe em grego é ictus, I-C-T-U-S, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Vira a marca do cristianismo primitivo, o peixe. Pescador de almas, pescador de corações. Em seguida, Jesus se levanta e olha para cada um daqueles homens, como se estivesse falando: eu sei como você está. Eu sei como você pode vir a ser. Eu reconheço você como um irmão em humanidade, como um filho de Deus. E aqueles homens abaixam seus olhos. Em seguida, Jesus utiliza uma outra parte do seu corpo, a fala, e diz: atire a primeira pedra aquele que estiver livre de pecado. Não só a pedra física na mão, mas a lei mosaica na pedra. Primeiro, abaixam as mãos, largam as pedras os mais velhos aos mais jovens. E Jesus volta a escrever na areia. E aí a gente viu um momento especial, porque os ainda reticentes provavelmente sejam os escribas, aqueles que têm o dom da escrita, aqueles que são intelectuais demais, mas abriram muito pouco espaço para o coração falar. E aí Jesus escreve palavras direcionadas a eles. Provavelmente, eu sei quem vocês são, ou mentirosos, caluniosos, fanáticos, falsos, hipócritas. Aqueles homens soltam a pedra, vão embora, e Jesus mais uma vez abaixa e se coloca diante daquela mulher, numa atitude carinhosa, numa atitude de reconhecimento daquela humanidade. E diz: mulher, alguém aqui te condena? E ela olha pela primeira vez e vê o espaço vazio, fica impressionada. E Jesus diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E aquela mulher vai, e a tradição bíblica, os textos bíblicos param aí. Mas olha que interessante, pessoal, em nenhum momento Jesus diz: eu perdoo você, mas ele diz: vá e não peques mais. O perdão, etimologicamente, significa libertação. Significa caminhar, pessoal. Como o amor e o perdão humanizam
as pessoas. Como a prática do amor e do auto-perdão e do auto-amor vai nos devolver a nossa humanidade. No mesmo livro que eu citei para vocês, o nome dele é Pelos Caminhos de Jesus, a Amélia Rodrigues, ela diz que após essa passagem, a mulher vai procurar Jesus no fim da tarde. E ela diz a Jesus que viveu momentos assim de muita dor, era muito apaixonada pelo seu marido, mas logo após o casamento ele voltou para as festas, ele voltou para as bebedeiras e ela cuidava da casa, cuidava dos afazeres domésticos, mas se sentia muito pouco mulher. Então ela acabou cedendo aos encantos de um amigo sedutor. Mas ela mesma diz que sabe das suas responsabilidades pessoais. Então Jesus olha para aquela mulher profundamente arrependida dos seus atos, solitária, e diz a ela que sabe que as pessoas não vão esquecer por muito tempo a atitude, que sabe que ela não poderá voltar para a casa de seu pai, que sabe que seu marido não a receberá, mas olha para aquela mulher profundamente, diz aquela mulher que há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar, meus amigos. Aquela mulher adúltera, equivocada, se reconhece no seu equívoco, mas se reconhece acima de tudo como alguém que pode recomeçar, que tem o seu coração profundamente tocado pelo amor de Jesus, naquele outono de Jerusalém, festa familiar. Qual não foi a ironia? No momento que as folhas caem, todos os seus deslizes caem também. Aquela mulher caminha, procura por lugares onde ela não será reconhecida. E 10 anos depois nós vemos aquela mulher revigorada, resignada, entendendo que o amor cobre a multidão de pecados, mas ele não apaga os pecados e a lei de causa e efeito existe para todos nós. Os reencontros existem para todos nós. E aquela mulher profundamente tocada pelo amor e pelo perdão de Jesus, 10 anos depois está na cidade de Tiro, cuidando de pessoas, acolhendo pessoas, consolando pessoas, esclarecendo e orientando pessoas. E ela se depara com um homem maltrapilho, seus cabelos grandes, seu corpo magro, esquálido, seus olhos que pouco enxergam. Acolhe aquele homem em seu braço, medica aquele homem, conversa com aquele homem, com uma voz no fio. E aquele homem começa a contar a sua história para ela. A história de um homem que não acreditava em Jesus, mas que teve o contato com Jesus no fatídico dia, no dia em que descobriu o equívoco de sua esposa. E desde então ele procura por ela e pelo seu perdão. Ele não reconhece que está diante da sua mulher 10 anos depois. Ela olha para aquele homem, acolhe aquele homem em seus braços e repete a frase dita a Jesus:
por Jesus, há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Meus amigos, há sempre um lugar. Há sempre um lugar. Pensemos profundamente antes de fazermos críticas, antes de lançarmos os nossos venenos. Lembremos do conselho e da conduta de Joana de Ângeles, que está presente na frente dos discípulos de Jesus. Jesus espera, avancemos. Um mundo de amor, um mundo de bondade, de gentileza, de recuperação da nossa humanidade e de atenção plena aos nossos afetos, aos nossos amores, está ao nosso dispor. Só depende de nós esse alcance. Que a mulher adúltera que mora em cada um de nós possa ser acolhida essa noite, todos os dias das nossas vidas. E que nos lembremos sempre que as ovelhas perdidas sempre podem reencontrar o seu rebanho. Muita paz a todos nós, que assim seja. Com os corações agradecidos pelas reflexões trazidas nesse dia, queremos te pedir, Mestre querido, continue envolvendo a cada um de nós, envolvendo a palestrante, envolvendo os tarefeiros e frequentadores do Grupo Espírita Francisco de Assis, envolvendo nossos irmãos, envolvendo todos aqueles que passam por sofrimentos e aflições, tanto do corpo quanto do espírito. E te agradecemos, Mestre, por mais essa oportunidade que tivemos de aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Te agradecemos, Senhor, ainda pela bênção do corpo físico, pelo alimento em nossas mesas, pelo teto que nos cobre, pela bênção da doutrina espírita. E vos pedimos ainda que continue conosco, agora e sempre. Que assim seja.